Programa Orar Costuma Fazer Bem com o pastor Vanilson Rodrigues, de segunda a sexta-feira. Convido você para juntos no horário de meio-dia, entramos em oração, porque orar costuma fazer bem. Estamos dando início do programa Orar Costuma Fazer Bem. E você já pode aí estar nos acompanhando através da palavra de nosso Deus, que se encontra no livro de Atos, né? Uma palavra bem conhecida, e você pode ler com mais calma daqui a pouco, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que Deus pode falar e nos levar a uma experiência, a um conteúdo maravilhoso de usar as pessoas simples, né? O Espírito Santo usa as pessoas mais simples, humildes, pessoas sinceras, verdadeiras, puras. E você pode ler com mais calma daqui a pouco. Você pode anotar aí Atos, capítulo 9, verso 10 até o 19. Eu não vou ler o texto, mas fica aí a referência bíblica, para que você possa estar daqui a pouco lendo com mais calma. Livro de Atos, capítulo 9, verso 10 ao 19. Essa é a referência bíblica para nossas vidas hoje. Ananias aparece em um dos momentos mais importantes da história da igreja. Enquanto Paulo perseguia os cristãos e espalhava medo por toda parte, Jesus o encontrou no caminho de Damasco e o deixou cego. Todos nós sabemos disso. E em seguida o Senhor escolheu um homem simples, sem grande destaque, sem ministério, para cumprir uma missão extraordinária. Sabe aquele trabalho que ninguém vê, mas que faz toda a diferença? Foi o que Ananias fez perante o Senhor. Ananias não era apóstolo, não era um líder religioso ou conhecido entre as igrejas, não escreveu nenhum livro na Bíblia, era apenas um discípulo fiel, que vivia em comunhão com Deus. Quando recebeu a ordem para procurar Saulo, teve medo, pois conhecia a reputação daquele perseguidor. Mesmo assim, decidiu obedecer. Todo mundo tinha temor, todo mundo tinha medo, mas por uma ordem de Deus, por um decreto do Senhor, ele obedeceu. E por meio da sua obediência, Paulo recuperou a visão, foi cheio do Espírito Santo e iniciou sua jornada, que o transformaria em Paulo, um dos maiores missionários da história. Um homem que nos ensina muita coisa. De perseguidor, agora é perseguido. Agora é mensageiro, agora é missionário. E uma história linda, que muitas das vezes talvez você está aí na sua igreja, você está aí no seu cantinho, se sente rejeitado, se sente abandonado. Mas digo para você com toda a sinceridade, com toda a direção do Espírito Santo de Deus,
Continue sendo sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Continue esperando com paciência o tempo certo, a hora certa. Não te preocupe com roupa, com isso, com aquilo, não. Viva a simplicidade no amor, na compreensão, vivendo as ordenanças em obediência aos seus líderes. Viva verdadeiramente o propósito de Deus. Seja simples em tudo. Independendo se você tem cargo ou não tenha, seja simples. Seja obediente. E algo interessante, né, nisso tudo. E por meio de sua obediência, isso é a obediência de Ananias, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Iniciou sua jornada que transformaria em Paulo, em um dos maiores missionários da história. Um homem que nos deixa um legado muito abençoado, e nós podemos ser edificados pela caminhada, pelo que Paulo fez na história desde a sua conversão. A história de Ananias nos mostra que Deus não procura apenas os mais capacitados. Ele procura os disponíveis. E muitas das vezes, ou a maioria dos milagres acontece através de pessoas comuns que dizem: eis-me aqui para limpar o banheiro, eis-me aqui para arrumar a igreja, eis-me aqui para ficar na porta, eis-me aqui para servir um copo com água, eis-me aqui para tirar o ofertório, eis-me aqui para fazer qualquer coisa na casa do Senhor. E muitas das vezes essas pessoas não são valorizadas pela liderança, pelos líderes, pelos pastores, mas está sendo observada por Deus, e Deus se agrada, e Deus procura uma oportunidade para que essa pessoa possa fazer algo extraordinário. É isso que Deus está nos ensinando neste horário de meio-dia. É trazendo aquela pessoa simples, comum, que diz: eis-me aqui, sem medo de encarar a realidade, sem medo de fazer o ídolo do Senhor. Eis-me aqui, para fazer aquilo que Deus permitir. Não faz por status, não faz por dinheiro, não faz para se mostrar, faz por amor, a obra de Deus, e obediente a Deus. E há uma grande mentira hoje, é que paralisa muitos cristãos. É a ideia que Deus só usa pessoas famosas, pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que são teólogos, pessoas que têm um conhecimento profundo. Não! Deus, ele se agrada das pessoas mais humildes, mais simples, líderes reconhecidos, os pregadores influentes. Não! Muitos fazem isso para se mostrar, para ser status, para ser visto. E Deus não está se preocupando com isso, porque Deus quer os verdadeiros. É por isso que Deus fala em sua palavra que naquele grande dia muitos chegam: Senhor, preguei no teu nome, Senhor, orei, Senhor, fiz isso, fez aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, nem te conheço. Então isso prova que a humildade faz toda a diferença. Não precisamos ser aquele pregador conhecido, famoso, líderes, pregadores influentes. Não precisa nada disso. O que precisa é ter amor verdadeiro pelas vidas.
é trabalhar por amor à obra do Senhor, é fazer a diferença, é ser luz aonde Deus nos colocar. Ananias prova exatamente o contrário. O Espírito Santo continua procurando homens e mulheres simples, mas cheio de fé, cheio de disposição, cheio de temor a Deus, que possa obedecer aos seus líderes, o próprio Deus. Pessoas que talvez nunca estiveram em uma plataforma, mas que serão instrumento para transformar vida. Serão pessoas que vão ser usadas da maneira simples, da pregação simples, da oração simples, mas sincera, verdadeira. São pessoas que vão ser usadas pelo Espírito Santo para fazer transformações em vida de pessoas. E Ananias foi essa pessoa. Ananias foi esse instrumento simples. E foi um homem que fez ali Saulo ter a sua visão de volta. Tudo na vontade de Deus. Muitos querem ser Paulo, mas poucos querem aceitar ser Ananias. Quem era Paulo? Paulo era conhecido. Paulo era renomeado. Paulo era e continua sendo para nós exemplo, principalmente como servo do Senhor, servo de Cristo. E Deus, Ele usa Ananias como uma direção para a nossa vida. Foi a obediência silenciosa de Ananias que abriu o caminho para o ministério de Paulo. Seu nome aparece poucas vezes na Bíblia, mas o seu impacto atravessou gerações. E hoje nós estamos lendo uma referência bíblica que fala sobre Ananias. Ananias que obedeceu à voz de Deus e que foi bênção na mão de Paulo, que transformou e fez um grande homem de Deus, missionário, reconhecido. E a Bíblia, ela hoje nos mostra Deus. O Deus continua chamando discípulos comuns para tarefas extraordinárias. Eu pego isso para mim. Eu me considero simples, humilde, de muita coisa. A simplicidade, o amor. Às vezes nós renunciamos a alguma coisa, ou muitas coisas, até mesmo para abençoar a vida de pessoas, ou ser canal na vida de outras pessoas, bênção. E se tornamos pessoas reconhecidas por um ato simples, mas que Deus se agrada e nos traz a recompensa no final. Orar por alguém, compartilhar uma palavra de esperança, discipular um novo convertido, servir sem recurso financeiro, reconhecimento financeiro, servir por amor, permanecer fiel quando ninguém está vendo, quando ninguém está observando, mas Deus continua te vendo, Deus continua olhando, e Deus sabe o teu coração, Deus te conhece.
O reino de Deus é construído por pessoas que entendem que a grandeza não está na visibilidade, mas na obediência. O Espírito Santo ainda usa os simples para confundir os sábios, fortalece os fracos e manifesta a sua glória, glória de Deus. Deus não escolheu apenas os mais capacitados. Ele capacita os que escolhem. A obediência vale mais do que a posição. Não adianta ter título, não adianta ter posição, ter cargo, se não obedece. Um ato de simplicidade, de fé, pode mudar o destino de uma geração. Nunca esqueça disso. Esse ato simples, humilde, ele pode abençoar uma geração inteira. Nunca subestime aquilo que Deus pode trazer através da sua vida. E eu quero deixar aqui um versículo, que é o primeiro versículo, chave dessa mensagem. Então Ananias foi e entrou na casa e impôs-lhe as mãos. E disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. O Espírito Santo não procura pessoas extraordinárias. Ele torna extraordinária as pessoas que se entregaram completamente a Deus. Ananias, o Espírito que usa o simples. A simplicidade ainda é regra. A humildade ainda é virtude. A obediência é a essência do Espírito Santo. Eu não sei a tua visão. Eu não sei a tua direção. Eu não sei como Deus te resgatou ou como Deus te trouxe para a presença dele. Talvez você disse um dia: eis-me aqui, mas você não obedece. Talvez você disse: eis-me aqui, mas não congrega, não tem comunhão, não participa da mesa, não está na disposição. Mas eis-me aqui, para viver o teu propósito, a tua vontade, a tua maneira. Todo mundo erra, menos você, não reconhece. E se torna o quê? Uma pessoa arrogante, uma pessoa ruim, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa manipuladora. E Deus não quer essas pessoas, Deus quer pessoas simples. Eis-me aqui para limpar o chão da igreja. Eis-me aqui para fazer a limpeza dos banheiros. Pessoas simples que muitas das vezes são esquecidas, mas que por Deus ninguém passa despercebido. E aqui eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela minha vida. Eu quero apresentar as nossas causas. Eu quero unir a nossa fé. Eu quero ser canal de bênção na tua vida e que você possa ser bênção em vida de outras pessoas. Mas para isso é necessário andar em obediência. Não precisamos fazer de qualquer jeito. Faça na obediência de Deus. Este programa que eu faço, Deus sabe, Deus me deu condições e Deus está acima de tudo.
O meu líder terreno, pastor Jandir, pastor Elaine, sabe do que eu faço. Porque tudo que eu faço, eles sabem. E eu comunico a eles. Nada eu faço porque eu quero. Eu até poderia. Mas eu prefiro viver em obediência. E tudo que eu vou fazer que é de acordo ao meu crescimento espiritual, eles estão à parte. Porque eu reconheço como líder. Eu reconheço como os meus líderes. E se ele disser não faça, não faço. Mas se ele diz vai em frente, está abençoado, eu tenho liberdade. E por isso eu estou aqui debaixo de uma obediência dos meus líderes e do meu Senhor Jesus. E por isso, meu irmão, eu quero orar pela sua vida. Pai, aqui eu apresento, Senhor, cada nome colocado sobre este livro de oração. Nome de pessoas que estão desesperadas, pedindo socorro, que não tem mais como resolver, que estão, meu Pai, diante dos teus pés agora, orando e clamando e colocando tudo em tuas mãos, colocando tudo em oração, clamando e pedindo socorro do Senhor, e crendo que junto com a nossa ajuda, estamos juntos na mesma fé, no mesmo propósito, e entendendo que o melhor de Deus há de chegar sobre a vida dessas pessoas, que hoje buscam por ação, que hoje buscam por socorro, que hoje se entregam buscando a presença de Deus através da humilhação, da oração, tirando o seu eu, tirando sua vontade, tirando os porquês da vida e obedecendo a voz do Senhor. Orar costuma fazer bem. Orar edifica a nossa vida. Orar nos transforma. Orar nos traz paz no coração. Orar costuma fazer bem. É como um caldo de caridade, que a gente está bambo, fraco, mas quando toma, se fortalece. A oração nos traz essa firmeza, que nós estamos vivendo o propósito de Cristo nessa terra. Por isso, Pai, eu apresento cada pedido de oração, cada socorro, cada livramento, cada milagre, cada cura, cada restauração, cada vida financeira abençoada. Meu Pai, todos esses pedidos entregamos diante de Ti, crendo que o Senhor há de abençoar. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, apresentamos, Senhor, essas fotografias. Todas elas, Pai, que representam alguém sobre essas fotos. Seja individual, seja no grupo, seja na família, seja pessoas com câncer, seja pessoas precisando de cura, de libertação, de transformação, seja pessoas de qual for, meu Pai, que o Senhor possa entrar em providência na vida dessas pessoas que se encontram sobre essa fotografia, aquelas que pedem socorro, que estão vivendo pela misericórdia, vá de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas que estão nessas fotografias. Pai, te apresentamos também cada peça de roupa, cada calçado, cada short, cada blusa, cada utensílio, Pai, apresentado sobre esse nosso propósito de oração, que vão ser levados a essas pessoas que precisam não só da roupa, mas que precisam ter um encontro verdadeiro contigo. Pai, consagra, abençoa, unge essas roupas pelo teu poder e a tua glória, e que chegue até essas pessoas e que ambas se desperte para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Pai, aqui eu te apresento, Senhor, a nossa ida, Pai, lá para Fortaleza, o projeto, Senhor, da igreja naquele lugar, nossa igreja missionária, nossa base missionária, Pai, ali em Fortaleza, ali, meu Pai, no município. Senhor, nós apresentamos aquele bairro, Alto Alegre 1, Alto Alegre 2, e todos os outros bairros, Pai, próximos ali, Senhor, meu Deus, que vão ser evangelizados, que vamos anunciar o teu ID naquele lugar, meu Pai, e que o Senhor possa nos abençoar grandemente, e que aonde nós chegar, alguém possa ouvir a palavra de Deus, ungir e ser consagrado, e participar de uma oração. Pai, nós apresentamos Alto Alegre, nós apresentamos, Pai, Maracanaú,
Nós apresentamos, Senhor, Fortaleza, Ceará, aonde, Pai, o Senhor está nos levando para fazer a diferença naquele lugar. Abençoe, Pai, a vida da minha esposa. Abençoe, meu Pai, ali a Marta, o Jonas, o Tiago, que já se encontram neste lugar. Abençoa, meu Pai, a minha vida, a vida da minha esposa. E de todos aqueles que vamos juntos participar desta grande obra, deste grande trabalho. E que o Senhor, Pai, possa nos levar com humildade e continuar humilde naquele lugar. Não deixa que nada venha nos tirar o foco e nos fazer ser grande, a não ser menor diante de Ti. Que nós possa ir ali para servir com amor e ser luz em vidas de outras pessoas. E que a Tua palavra cresça, que a Tua obra cresça e que nós venhamos diminuir para a honra e glória do Teu nome. Pai, apresentamos os nossos líderes, Pastor Jandir, Pastor Elaine, líder de casais, Magno, a Alas, o líder de jovens, Felipe e Rafael, o líder, Pai, das crianças, meu Pai, o diaconato, Senhor, a membrazia, todos aqueles que ajudam direto e indiretamente, Pai, a Tua obra, que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre a vida de todos nós a bênção que cada um precisa. Pai, apresentamos, Senhor, este copo com água, ciente, crendo, depositando a nossa fé em Ti, que o milagre já chegou. Meu Pai, vai de encontro à vida, à necessidade, essa dor, essa perturbação. Talvez essa pessoa não consegue dormir, talvez essa pessoa não consegue trabalhar com dor, fadigada, angustiada. Pai, coloca o Teu poder e a Tua glória sobre esta água. E quando essa pessoa beber, em nome de Jesus, receba o Teu milagre. Toma com fé. O milagre já chegou na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está terminando o nosso programa. Orar costuma fazer bem. Que todos os dias, meio-dia, participe desta oração. Junto conosco. Vamos juntos unir a nossa fé e deixa Deus falar ao nosso coração. Para você que vai continuar ouvindo nossa programação, que Deus te abençoe. Para você que está em outro lugar, muito longe, bem distante, que Deus te abençoe também. Que Deus abençoe cada ouvinte, cada pessoa que tem entrado em nossa página, que tem baixado o nosso aplicativo, que tem procurado saber o nosso trabalho. Que Deus abençoe. Oramos e apresentamos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E continue ouvindo a nossa rádio. Rádio Voz, Pão e Cura, Maracanaú, Ceará. Que Deus abençoe. E se amanhã, este mesmo horário, Deus permitir, estaremos juntos no programa Orar Costuma Fazer Bem. Fica na paz, bom dia, boa tarde, que Deus te abençoe. Programa Orar Costuma Fazer Bem com pastor Vanilson Rodrigues, de segunda a sexta-feira. Convido você para juntos no horário de meio-dia, entramos em oração, porque orar costuma fazer bem.